Hoje, no Tempestade em Guerra, falaremos do Exército Imperial Japonês, ou Daicho Nippon de Kokorikugun. Quem foram esses soldados? Qual era o seu objetivo? E qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? A restauração Meiji estabeleceu um governo central com o imperador no topo, e durante esse período o sistema de governo militar também progrediu através da guerra contra o shogunato. Em julho de 1869, o Ministério de Assuntos Militares foi criado para cuidar dos assuntos militares da Marinha e do Exército. As forças terrestres naquela época eram de soldados de vários domínios e não havia militares sob controle direto do governo. Em fevereiro de 1871 foi formado um exército de aproximadamente 10.000 soldados dos clãs Satsuma e Chosu. O exército foi estabelecido como uma força militar que se reportava diretamente ao imperador. Em fevereiro do ano seguinte, o Ministério dos Assuntos Militares foi extinto e foram criados o Ministério da Guerra e o Ministério da Marinha. Na época de sua fundação, o exército estava estacionado em vários locais, como seu quartel-general denominado Chindai e suas áreas de guarnição denominadas Yongesho. Em janeiro de 1873, a lei de recrutamento entrou em vigor. Junto com isso, o sistema militar foi revisado e os militares foram colocados sob controle das 6 forças armadas em todo o país, elevando o efetivo militar em tempos de paz para aproximadamente 30.000 soldados. Como o nome Chindai sugere, sua principal missão na época era manter a paz e a ordem, e foi responsável por reprimir uma série de rebeliões de samurais. No entanto, a ênfase nos armamentos mudou gradualmente para lidar com inimigos estrangeiros. Em 1874, um exército de mais de 3.000 homens foi enviado para Taiwan. Foi também imediatamente após a restauração Meiji que surgiu a ideia de conquistar a Coreia. As reformas do sistema militar foram implementadas em preparação para uma guerra em grande escala. Em 1878, o quartel-general do Estado-Maior foi estabelecido como um ramo separado do Ministério da Guerra, reportando-se diretamente ao imperador encarregado dos regulamentos militares relativos às tropas para operações militares. Posteriormente, os órgãos do Comando Militar da Marinha foram separados, o que causou muitos problemas, inclusive a questão da independência do comando. Em maio de 1888, Chindai foi abolido e as 6 divisões foram formadas. 3 anos depois, a divisão Konoe foi adicionada. A formação das divisões com armas combinadas e a capacidade de operar de forma independente foi uma preparação para a guerra no continente. A guerra sino-japonesa foi travada por essas divisões, com aproximadamente 120.000 soldados. Começou então uma expansão militar em grande escala, em preparação para a guerra contra a Rússia, com a adição de 6 divisões. A guerra russo-japonesa foi travada com aproximadamente 400.000 soldados, 1 milhão no total, incluindo divisões permanentes e tropas de reserva. Embora o Japão tenha vencido, as baixas da guerra chegaram a aproximadamente 100.000. Em resposta a essa vitória, em abril de 1907, a política imperial de defesa nacional foi decidida para atingir a Rússia, os Estados Unidos e a França, e para construir um equipamento militar capaz de levar a cabo ofensivas na Ásia Oriental. A força militar necessária para o exército era de 25 divisões em tempos de paz e 40 divisões em tempos de guerra. Em 1918, quando a política de defesa nacional foi revista, os potenciais países inimigos foram alterados para Rússia, Estados Unidos e China, e depois alterados para Estados Unidos, Rússia e China em revisão de 1923. Além disso, em 1936, decidiu-se ter como alvo os Estados Unidos e a Rússia, e também preparar-se para a China e a Grã-Bretanha. O Japão aproveitou a Primeira Guerra Mundial para declarar guerra à Alemanha, desembarcando na península de Shandong, ocupando Qingdao, e garantir as ilhas Nanyang, adquiridos na Guerra Russo-Japonesa. O exército Kwantan foi enviado para proteger os interesses adquiridos na Guerra Russo-Japonesa, incluindo a península de Liaodong e a ferrovia do sul da Manchúria, e foi estabelecido como quartel-general militar em 1919. Após o incidente da Manchúria, o poderio militar aumentou, atingindo 16 divisões e 800.000 soldados em 1941. O quartel-general do exército de Kwantan controlava a política e os assuntos militares de Manchukuo, e por ter grande poder, ignorou a política governamental e seguiu por conta própria, ampliando o conflito armado. Depois disso, eles se concentraram em invadir a China, e na era Showa, enviaram tropas para Shandong, seguido pelo incidente de Jinan, e iniciaram o incidente da Manchúria, mas caíram no atoleiro de uma guerra em grande escala entre o Japão e a China, e eventualmente se transformou em uma guerra mundial, o que levou à sua destruição.
O exército japonês cresceu rapidamente junto com a marinha durante as guerras sino-japonesa e russo-japonesa e gradualmente começou a intervir na política em relação às políticas da China continental. Em 25 de novembro de 1936, o Pacto Anticomintern foi assinado com a Alemanha e em 1937 foi expandido para incluir a Itália. Em setembro de 1940, um ano após o início da Segunda Guerra Mundial, foi substituído pelo Pacto Tripartite. As potências do eixo reconheceram o Japão como uma potência dominante na Ásia e os três signatários concordaram em ajudar uns aos outros se alguém fosse atacado por uma potência que não estivesse em guerra. A guerra na Europa forneceu ao Japão várias vias de lucro, e em 1941 os japoneses estavam divididos entre os convites alemães para se juntarem à guerra contra os soviéticos e a possibilidade de prêmios mais ricos das propriedades coloniais das potências em guerra ao sul. Em 1940, o Japão ocupou o norte da Indochina, em uma tentativa de bloquear o acesso aos suprimentos dos nacionalistas chineses e, em julho de 1941, anunciou um protetorado conjunto com a França de Vichy sobre toda a colônia. Com essa nova base de ação no Sudeste Asiático, o caminho estava preparado para novos movimentos. Os Estados Unidos reagiram à ocupação da Indochina congelando ativos japoneses e declarando um embargo ao petróleo para o Japão. O estoque do Japão tinha sido inadequado e o corte do petróleo dos Estados Unidos apresentou ao governo as alternativas de conciliar os Estados Unidos retirando-se pelo menos da Indochina e possivelmente da China, ou confiscando as fontes de produção de petróleo nas Índias Orientais holandesas. As negociações com Washington foram realizadas sob o segundo gabinete Konoe, que chegou ao poder em 1940. Disposto a concordar com uma retirada da Indochina, Konoe buscou um encontro pessoal com Roosevelt. Ele esperava que algumas concessões ou favores lhe permitissem convencer os líderes militares da necessidade de consertar as relações com os Estados Unidos. Mas o Departamento de Estado americano se recusou a concordar com um encontro, sem concessões japonesas prévias. Sendo pressionado pelo ministro da Guerra, o general Tojo, Konoe renunciou em outubro de 1941 e foi sucedido pelo próprio ministro da Guerra, Tojo. Devido a essas circunstâncias, era óbvio uma guerra. E assim o foi, quando houve o ataque a Pearl Harbor em 1941, originando em uma luta brutal entre os Estados Unidos e o Japão Imperial. Sabendo disso, vamos às armas que o exército japonês imperial usou na Segunda Guerra Mundial. Após lutar contra os chineses em 1894, os japoneses descobriram que seus fuzis eram marcadamente inferiores ao Mannlicher-Gewehr 88 do inimigo. Esse fuzil recebeu o nome do coronel Nariakira Arizaka. Durante a década de 1890, ele chefiou uma comissão encarregada de desenvolver um novo fuzil para substituir os modelos anteriores, como o Murata. Os rifles Arizaka eram designados com o ano do reinado do atual imperador. Assim nasceu o rifle tipo 38, Sanhachi-shiki Hoheiju, que foi projetado no 38º ano do reinado do imperador Meiji, que teria sido em 1905, e sendo então criado no mesmo ano. O fuzil foi carimbado no receptor com um crisântemo de 16 pétalas, o símbolo do imperador japonês. O carimbo do crisântemo mostrava que o fuzil foi fabricado para o exército imperial japonês e, portanto, pertencia ao imperador. O Arizaka tipo 38 era conhecido pelos soldados japoneses como Sanpatiju. Ele tinha um sistema de ferrolho patenteado pela Mauser. Era uma arma confiável com um peso de 4,08 kg quando vazio, relativamente leve para seu comprimento, de 1.270 mm, que era maior em comprimento do que o futuro rifle M1 Garand ou o modelo 1903 Springfield, usado pela infantaria americana. O rifle Arizaka tipo 38 tinha um cano excepcionalmente longo para obter precisão aceitável, e com 797,56 mm produzia pouco recuo. Sua produção remonta à Guerra Russo-Japonesa em 1905 e, assim como muitos outros beligerantes, os japoneses utilizaram fuzis que foram usados anteriormente durante a Primeira Guerra Mundial. Embora fosse uma arma resistente, o fuzil Arizaka tipo 38 era um pouco longo para a altura típica de um soldado de infantaria japonês. Na verdade, muitos tinham dificuldade em alcançar o ferrolho quando a coronha estava no ombro em posição de tiro, dificultando para o pequeno soldado japonês mirar e atirar rapidamente na selva. Embora leve, esse peso de 4,08 kg tornaria a arma um tanto inadequada em condições de selva. Ela foi considerada boa para combates de curta distância na selva. O rifle Arizaka tipo 38 também foi feito em uma versão curta, em um comprimento total de 1.130,3 mm e pesando menos de 3,85 kg.
O tipo 38 foi emitido pela infantaria, principalmente mais tarde na guerra, mas a maioria foi para soldados de armas de apoio e serviços logísticos. Também era popular para lutas na selva, principalmente por causa de seu comprimento total mais curto. O rifle japonês Arizaka tipo 38 tinha munição Arizaka de 6,5 por 50 mm, estampa de crisântemo parcialmente radicada no receptor. Possuía clipes de 5 munições com carregadores de caixa de fileiras escalonadas. Seu peso original era de 4,19 kg, comprimento de 1.275 mm, cadência de tiro de 10 a 15 minutos por minuto, com velocidade inicial de 762 metros por segundo. Em 1940, mais de 3 milhões de tipos 38 foram emitidos para o Exército Imperial Japonês. No entanto, houve deficiências no design do tipo 38 durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que levaram à introdução de uma nova geração de rifles, designada como fuzil tipo 99, a partir de 1939. Esse novo rifle usou o cartucho mais poderoso, 7,7 por 58 mm Arizaka, já em uso com a metralhadora pesada tipo 92 e a metralhadora leve tipo 97. No entanto, nem todas as unidades receberam a nova arma, e a mistura de tipos com cartuchos incompatíveis levou a consideráveis problemas de logística durante a Segunda Guerra Mundial. Permaneceu continuamente fabricada até 1945, período em que mais de 3 milhões de unidades foram produzidas. O rifle Arizaka tipo 99, ou Kyukyu Shikitan Shouju, foi uma evolução significativa no reino dos armamentos militares. Foi criado em 1939 por Kijiro Nambu e Nariakira Arizaka. Seu desenvolvimento refletiu um desejo de equipar o exército imperial japonês com uma arma avançada e confiável. Sua introdução serviu para ressaltar o comprometimento do Japão em alcançar paridade tecnológica com outras potências militares da época. O rifle Arizaka tipo 99 surgiu durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, quando o exército imperial japonês percebeu que o cartucho usado pela metralhadora pesada tipo 92 era mais forte e eficaz do que o disparado pelo rifle tipo 38, que havia sido introduzido em 1905. Procurando criar e padronizar um novo rifle de ferrolho, o Japão desenvolveu o tipo 99, que disparava o cartucho de 7.7 do tipo 92. 4 versões do tipo 99 foram produzidas entre 1939 e 1945, com uma estimativa de 3,5 milhões de unidades produzidas no total. O rifle curto padrão, uma variante de atirador equipada com mira telescópica, o rifle longo pesado de produção limitada, que foi inicialmente equipado por soldados de infantaria, e o rifle paraquedista tipo 2, que podia ser desmontado e remontado. O Arizaka tipo 99 tinha ação por ferrolho, possuía um peso original de 3,79 kg, comprimento de 990 mm, calibre 7,7 por 58 mm, capacidade de carregador de 5 cartuchos, com uma velocidade inicial de 755 metros por segundo, com um alcance máximo de 3.400 metros de distância. Os campos de batalha da guerra serviram como teste final para o tipo 99. Sua implantação nas densas selvas do Sudeste Asiático e nos terrenos acidentados das ilhas do Pacífico destacaram sua confiabilidade e eficácia. Os homens que empunhavam o tipo 99, embora muitas vezes superados em termos de equipamento e recursos, conseguiram manter sua posição graças em parte às capacidades da arma. No entanto, como em muitos dos países na guerra, os suprimentos no Japão ficaram escassos no final do conflito e a pressão para acelerar a produção aumentou, o que significa que as unidades tipo 99 fabricadas em meados da década de 1940 não eram tão eficazes. Isso levou muitos que serviram no Pacífico a equipar a arma apenas como último recurso, uma reviravolta completa de sua recepção inicial. O revólver tipo 26, ou Nijoroku Nenshiki Kenju, foi a primeira arma moderna adotada pelo Exército Imperial Japonês, produzido em 1893 pelo Nippon Teikokuriku Tokyo Hohei Kosho, o arsenal de artilharia de Tóquio. O tipo 26 ganhou a sua designação devido à sua posição no sistema de datação japonesa. O 26º ano do reinado do Imperador Meiji equivale a 1893. Na época de sua introdução, o tipo 26 era extraordinariamente avançado. Apenas 40 anos antes, a arma mais comum em serviço japonês era um mosquete. Até 1900, o tipo 26 estava em serviço, disparando cartuchos de pólvora negra. Depois de 1900, a pólvora sem fumaça tomou seu lugar. O cartucho de revólver japonês 9 por 22 mm que o tipo 22 disparava era único. O 9 por 22 mm era um cartucho com aro semelhante ao americano, .38 Smith & Wesson.
Embora os dois cartuchos não sejam intercambiáveis, possuía 6 munições, modo de ação dupla com comprimento de 230 mm, velocidade inicial de 150 metros por segundo, com alcance de tiro efetivo de 100 metros. A munição japonesa 9 por 22 mm é essencialmente indisponível hoje em dia. Esse cartucho estranho tem uma borda excepcionalmente fina. Carregadores manuais devem diminuir o latão, .38 Smith & Wesson, para afinar a borda o suficiente para uso dessa arma. O cartucho 9 por 22 mm empurrava uma bala da ponta redonda de chumbo de 150 gramas, a um pouco menos de 500 pés por segundo. O tipo 26 era extraordinariamente bem feito e bastante robusto. A ação de abertura rápida permitia a remoção rápida de vazios e a recarga relativamente rápida. O gatilho de ação dupla era suave e limpo, embora terrivelmente pesado e longo. Era um design mecanicamente fascinante. O tipo 26 foi um grande exemplo da arte do fabricante de armas nos dias anteriores à industrialização verdadeiramente generalizada. Um dos aspectos mais fascinantes do mecanismo era a maneira como a placa de travamento girava aberta no lado esquerdo para permitir fácil acesso às entranhas da arma. A produção do tipo 26 continuou até que o arsenal Koishikawa fosse destruído no terremoto Grande Kanto, em 1923. Aproximadamente 59.900 cópias foram produzidas em 5 diferentes séries de produção. O tipo 26 ainda estava em serviço ativo até o final da Segunda Guerra Mundial. A pistola Hamada Tipo 1, ou Hamadashiki, foi criada em 1941 devido à importação de armas de fogo estrangeiras cessando em 1941, juntamente com a nacionalização completa de todas as matérias-primas com a produção dessas armas de fogo, a Hamada Juhoten, de propriedade de Bunji Hamada, um fabricante de armas esportivas, foi informado de que sua loja de armas tinha que produzir armas de fogo para os militares. Como tal, Hamada projetou uma pistola para esse propósito. O que saiu da fase de design foi a primeira encarnação da pistola Hamada, conhecida como Tipo 1, ou Ishiki. 5 protótipos foram enviados para testes, onde foram aprovados para adoção e usados como armas de oficiais. Assim que a produção do Tipo 1 estava prestes a atingir a velocidade máxima, Hamada foi abordado pelos militares novamente, solicitando que houvesse uma versão da pistola produzida em 8 por 22 mm Nambu, e produzisse isso em pouco tempo. Hamada aumentou a escala do Tipo 1 e também atualizou para permitir que ele carregasse e disparasse 8 por 22 mm Nambu. O design resultante foi a modernização de sua arma para o Tipo 2, codinome Rakechonsky, enquanto estava em desenvolvimento, e foi criado em 1942 e adotado pelo Exército em 1943. Hamada se submeteu ao Departamento de Artilharia do Exército Imperial Japonês. É importante ressaltar que Hamada testou a arma antes e foi relatado que a arma funcionou muito bem. Infelizmente, o Major Kenji Yato, do Departamento de Artilharia, rejeitou a arma de fogo sem nem mesmo disparar um único tiro, pois sentiu que não era a melhor ideia emitir uma arma de fogo sem procedência militar para o exército. O calibre Tipo 1 era de 32 ACP, ou 7,65 mm. Já o Tipo 2, 8 por 22 mm Nambu. A ação do Tipo 1 era de blowback, mas o Tipo 2 era operação de recuo. Ambas tinham comprimento de 1.170 mm, peso de 0,65 kg. O Tipo 1 tinha carregador de caixa destacável de 9 cartuchos, já o Tipo 2 carregador de caixa destacável de 6 cartuchos. Ambas possuíam velocidade inicial de 300 metros por segundo. O Major Yato solicitou que Hamada fizesse algumas mudanças na pistola. Sendo assim, Hamada fez as mudanças necessárias, mas mesmo assim teve seu projeto rejeitado novamente. O próprio exército fez algumas mudanças no design, na operação da pistola, e supostamente para salvar alguma face e ter alguma reivindicação de propriedade sobre o design. Também aumentou o número de etapas de fabricação para produzir a arma de fogo e reduzir o tamanho do carregador em 2 cartuchos. Hamada, que não queria interferir na produção do Tipo 1, comprou uma antiga fábrica têxtil desativada em Notobi e ferramentas de fabricação da fábrica Torimatsu. Essa fábrica têxtil foi então chamada de Nihon Juki Kabushiki Kaisha. Notavelmente, as armas foram construídas em Notobi, sem nenhum acabamento, e foram enviadas à fábrica Torimatsu para serem finalizadas com azulamento. O primeiro lote de 500 Tipo 2 foram produzidos em fevereiro de 1944.
1.500 foram produzidas até o final da Segunda Guerra Mundial, com a fábrica Notobi produzindo peças para mais 2.500 armas que nunca foram usadas. A produção terminou no final da guerra devido não haver mais necessidade de produção dessas pistolas, com as peças quase certamente sendo derretidas para sucata ou despejadas no oceano. Algumas pistolas Ramada também foram levadas como prêmios de guerra. Sabe-se que essas armas produziram cerca de 5.000 unidades. O Nambu Tipo 14, ou Nambu Kenju, foi concedido pelo design de armas Kijiro Nambu e foi inicialmente destinado ao uso por oficiais não comissionados, mas também foi emitido para patentes como líderes de pelotão ou tenentes. Foi desenvolvido no Japão em 1925 e usado pelo exército imperial japonês em vários conflitos, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Um grande influenciador para o design do Tipo 14 foi o Mauser C96. O Nambu era conhecido por ter um design relativamente confiável e histórico de serviço de campo, embora com menor poder de parada quando comparado a outras armas de fogo, como a Colt 45 americana. O Nambu Tipo 14 foi desenvolvido a partir de pistolas japonesas anteriores e foi feito como uma arma mais barata para a produção. A Nambu Tipo 14 foi utilizada pelos japoneses tanto nos conflitos de fronteira soviético-japoneses, na Segunda Guerra Sino-Japonesa e na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que aproximadamente 280.000 pistolas Tipo 14 foram produzidas. Essa arma tinha comprimento de 230 mm, peso de 0,65 kg, carregador de 8 cartuchos, tinha um calibre de 8 por 22 mm Nambu, tinha ação blowback. Sua distância era de 50 metros, com velocidade de 325 metros por segundo. As estimativas de produção do Tipo 14 eram de cerca de 600 sendo feitas a cada mês. Depois que a produção da pistola foi descontinuada em 1945, muitas pistolas Tipo 14 continuaram a fazer aparições como troféus de guerra nas casas dos militares americanos que retornavam, que as achavam únicas, devido ao seu design bastante incomum. A submetralhadora Tipo 100, ou Yakushiki Kikantanju, foi desenvolvido pela primeira vez em 1939, após a percepção japonesa de que as armas automáticas eram necessárias para a guerra que se aproximava. Embora não tenha recebido prioridade total, o Tipo 100 continuou seu desenvolvimento mesmo assim. A empresa encarregada do design e desenvolvimento foi a Nambujuk Seizo, que usou muitos designs estrangeiros diferentes de submetralhadoras como base e inspiração para o Tipo 100. Uma vez que o desenvolvimento foi concluído, o Tipo 100/40 começou sua produção e foi emitido para militares japoneses entre o período de 1941 a 1942. O Tipo 100 foi equipado para disparar o cartucho Nambu de 8 por 22 mm e tinha uma capacidade de carregador de 30 cartuchos. No entanto, isso levou a alguns problemas quanto à eficácia da arma, pois o Nambu de 8 por 22 mm simplesmente não tinha letalidade para operar efetivamente. Esse primeiro modelo de produção do Tipo 100 era conhecido como Tipo 100/40. A taxa de tiro desse primeiro modelo de produção era de cerca de 450 cartuchos por minuto. O peso total do Tipo 100 era de cerca de 3,8 kg, enquanto seu comprimento total era de 880 mm. Tinha calibre de 8 por 22 mm Nambu, cartucho obviamente de 30 munições, e seu alcance efetivo era de 100 metros. Em 1942 fazia 450 tiros por minuto e em 1944 passando para 800 tiros por minuto. Velocidade de 335 metros por segundo e com ação blowback. O primeiro Tipo 100 também teve vários problemas mecânicos que dificultaram seu uso em combate. Além disso, o Tipo 100/40, com seu pesado suporte de baioneta e bipé, era muito incômodo para ser usado em guerra na selva. De lá, ele viu serviço com forças especiais japonesas em lugares como a China continental, as Índias Orientais holandesas, em Leyte, em Okinawa e outros. No entanto, relativamente poucos Tipo 100 foram produzidos e, portanto, eles não eram uma arma comum no campo de batalha. O modelo Tipo 100/44 era desconhecido por ter sido usado em serviço, pois só 7.000 modelos foram produzidos e foram pensados para serem deixados no continente japonês para a defesa. No entanto, alguns militares americanos alegaram ter encontrado submetralhadoras Tipo 100/44 nas ilhas do Pacífico. No total, cerca de 17.000 Tipo 100 foram produzidos durante a guerra. O Gunto foi uma espada militar japonesa, com uma história rica e fascinante que abrange os séculos. Um símbolo de poder militar e um elemento essencial das artes marciais japonesas. Para entender a história, o design e o significado do Gunto,
oferece uma perspectiva única sobre a cultura guerreira do Japão. As espadas japonesas datam do período Kofun, de 300 a 538 d.C., quando as primeiras espadas retas de um único gume, chamadas Chokuto. Essas primeiras espadas foram fortemente influenciadas pelos designs de espadas chinesas e coreanas. Essa arma foi dominante dos samurais durante o período Heian, de 794 a 1185 d.C. O samurai era a classe guerreira do Japão, e isso teve um impacto profundo no desenvolvimento do Gunto. A cultura samurai enfatizava a habilidade marcial, a disciplina e a honra. Assim, a espada não era apenas uma arma, mas também um símbolo de status e de identidade do samurai. A katana, que surgiu no final do período Kamakura, de 1185 a 1333 d.C., e se tornou a espada samurai por excelência e que serviu como base para o desenvolvimento do Gunto. Durante a restauração Meiji, de 1868 a 1912, o Japão modernizou rapidamente suas forças militares, o que levou à adoção de uniformes, armas e táticas de estilo ocidental. Em 1875, como parte desse esforço de modernização, o governo japonês introduziu o Kyugunto, uma espada militar de estilo ocidental. O Kyugunto combinava elementos do design tradicional da espada japonesa com características da espada europeia. O Kokorogunto foi o design mais icônico do Gunto. Foi desenvolvido na década de 1930, enquanto o exército japonês se preparava para a Segunda Guerra Mundial. A intenção era evocar o espírito do samurai, ao mesmo tempo em que era mais fácil de produzir em massa. As espadas Kokorogunto tinham uma lâmina feita à máquina, um cabo de latão com um design simplificado e uma bainha de metal. Era uma arma que também possuía o distintivo da patente usada pelo Exército Imperial Japonês entre os anos de 1935 a 1945. Durante a maior parte desse período, as espadas foram fabricadas no Toyokawa Kaigun-Kocho, em resposta ao crescente nacionalismo dentro das Forças Armadas. Um novo estilo de espada foi projetado para os militares japoneses em 1934, que foi o Kokorogunto, que foi estilizado após o período tradicional do período Kamakura. As patentes dos oficiais eram simbolizadas por bordas coloridas amarradas a um laço na ponta do punho. As cores correspondentes eram o marrom e o vermelho, e o dourado para o general. Marrom e vermelho oficial de campo, também marrom e azul para oficial de companhia ou subtenente. Marrom para sargento, sargento-mor ou cabo. E as lâminas encontradas no Kokorogunto variavam de lâminas modernas feitas à máquina, passando por lâminas contemporâneas fabricadas tradicionalmente até lâminas ancestrais que datam de centenas de anos. Durante o acúmulo militar pré-Segunda Guerra Mundial e durante a guerra, todos os oficiais japoneses eram obrigados a usar uma espada. Espadas feitas tradicionalmente que foram produzidas para esse período. Mas para fornecer tais quantidades grandes de espadas, ferreiros com pouco ou nenhum conhecimento da fabricação tradicional de espadas japonesas foram recrutados. Além disso, os suprimentos do tipo de aço japonês, Tamahagane, usado para a fabricação de espadas, eram limitados. Então vários outros tipos de aço foram substituídos. Atalhos na forja também foram tomados, como o uso de martelos elétricos e têmpera da lâmina em óleo, em vez de forjamento manual e têmpera em água. Isso criou espadas sem as características usuais associadas às espadas japonesas. As espadas não feitas tradicionalmente desse período eram chamadas de shoato. E em 1937, o governo japonês começou a exigir o uso de selos especiais na espiga para distinguir essas espadas das espadas feitas tradicionalmente. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas de ocupação proibiram a produção e a posse de espadas, incluindo o Gunto. Essa proibição foi suspensa em 1953 e desde então o Gunto se tornou um item de colecionador popular e um símbolo da história militar japonesa. A conclusão que chegamos é que os armamentos japoneses eram sofisticados para a época. Armamentos que foram colecionados e são colecionados nos dias de hoje, como por exemplo a katana. Aguardo vocês para o próximo quadro do canal. E é importante lembrar que você pode votar no próximo quadro do canal. Vá até o menu Comunidade e garanta o seu voto. Quem não se inscreveu, a hora é agora. Quem desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.